Muito bem. Então você já viu aqui os métodos voids com parâmetros, tá ok? Então agora, pessoal, até o momento vocês aprenderam a manipular então métodos que não retornam argumentos, ou seja, apenas eles executam. Tendo void, significa que ele apenas irá executar um método, tá ok? Não retorna absolutamente nada. Então agora, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês, então, exemplo usando métodos, mas que retornam argumentos, ou seja, não vai poder ter este void. Então é muito simples, pessoal. Se tiver o void, significa que não retorna argumento, tá ok? Simplesmente vai ser executado. E se não tiver o void, significa que irá retornar um argumento. Isso aí a gente poderia comparar assim como se fosse uma função, então, em outras linguagens de programação, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse exemplo simples que a gente tinha feito antes, tá? Veja que esse aqui era com sem parâmetros, né? Vamos dar aqui um Ctrl C e vamos agora criar um novo arquivo aqui, new file. Vamos dar o nome de, então, método retorna argumentos. Tá? Método que retorna argumentos. Então vamos aqui dar um Ctrl V. Então vamos colocar métodos, método, underline, retorna argumentos. Tá? Então tem que fazer exatamente o mesmo nome que a gente colocou lá em cima, né? Senão não vai funcionar. Vamos salvar tudo isso aqui. Beleza. Então o seguinte, pessoal, nós temos a seguinte situação nesse exemplo simples que a gente tinha feito. O que acontecia aqui? Nós tínhamos aqui então o método ler notas que executava isso daqui. Tínhamos um método calcula a média que só executava, não retornava nada. E tínhamos um método void aqui mensagem. Então vamos pegar, por exemplo, esse método aqui, public set void calcula a média, e vamos fazer com que este método retorne um valor, tá ok? Então como é que a gente vai fazer para que ele retorne um valor? Simplesmente a gente vai ter que apagar este void que tem aqui e substituir ele pelo retorno, pelo tipo de retorno que essa minha função, que esse meu método irá retornar. Então, o que ele vai retornar? Eu quero que ele vai retornar um double, ok? Então vejo que eu tirei o void e coloquei double. Por quê? Porque ele não vai simplesmente ser executado, ele vai retornar esta função, esse método retorna um double. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar return, para que ele retorne, então eu coloco return. E o que eu quero que ele retorne? Quando essa função ser chamada, eu quero que ela retorne o que? O resultado da minha média. Então esse média aqui vai ser o retorno desta minha função. Pessoal, então se a gente executar isso aqui, ó, run file, olha o que vai acontecer aqui. A princípio, vai mudar alguma coisa? Não, está 5 e 8. Média 6.5. Não mudou absolutamente nada. Por quê? Porque aqui estou chamando o calcula média, e ele está executando, aqui eu tenho a minha variável média que está recebendo, ok? E aqui, vejam que aqui estou, depois ele chama a mensagem que está pegando média, ou seja, por aqui está tudo tranquilo, ele executou igual, ou seja, o meu return aqui não estaria me adiantando de nada, já que estou usando a minha variável média. Isso aqui vai surtir efeito, então, o momento que você, de fato, utilizar esta função aqui. Então, olha só, pessoal, se eu ignorar isso aqui agora, ó, vou ignorar aquele método lá em cima, o chamamento dele. Se tu rodar isso aqui agora, tá? Processo completado, tá? Aqui, ó, 4, 5, a média foi 0. Por que foi 0? Pessoal, porque ele não chamou, ele não fez esse procedimento aqui, tá certo? Então, por isso que nesse caso aqui, ele deu errado. Veja que ele não está chamando aqui, ó. Ele não executou. Só que se eu tenho esse método que retorna, então eu posso colocar ele direto aqui dentro, ok? Então aqui eu chamo o método, como ele me retorna alguma coisa, tá? Então eu não preciso ter um para chamar, para efetuar cálculo e outro para visualizar. Como ele é um método que por si só ele vai retornar, então eu posso chamar ele aqui dentro, ó, underline, aliás, calcula média, né?
calcula média. Como é um método, abro e fecho parênteses. Então, agora, desta forma, até eu vou mudar para vocês verem que isso aqui está média das notas com retorno, né? Com return, só para vocês ver que ele está funcionando. Então, se tu rodar isso aqui agora, veja que eu não estou chamando mais que ele calcula a média lá em cima. Processou, compilou, nota 4 e 6. A média das notas com return foi 5. 4 e 6 dá 10, dividido por 2 dá 5. Ou seja, pessoal, agora sim, nesse instante, eu estou literalmente utilizando um método que retorna argumentos. Vejo que aqui estou ignorando essa linha, tá certo? Ignorei ela justamente pelo fato de que quando eu chamo ela aqui e ele já me retorna alguma coisa, tá ok? Então eu já estou simplesmente chamando ele, tá ok? Então quero mostrar, ou seja, o calcula média. Como ele vai ter um retorno que é tipo doble, então ele automaticamente vai retornar esta minha média aqui. Tá ok? Você também poderia fazer diferente, ou seja, em vez de fazer desta forma aqui, tá? Você poderia fazer o seguinte, ó. Eu até vou deixar comentado aqui para que vocês tenham esses exemplos todos, mas eu poderia deixar da seguinte forma, ó, return média, nota 1 mais nota 2. Veja que agora eu nem estou usando a minha variável média, tá certo? Então, tanto faz, se usar dessa forma também vai funcionar. Deixa eu rodar ele aqui. Opa, ups, tem um errinho aqui, tudo bem aqui, deixa eu... É que como ele já existia, ele passou igual. Então, assim, aqui não existe o igual, né? Apenas return. Então, rodamos aqui. Agora, vamos lá, processou completo, beleza, 6 e 9, média 7.5, tá ok? Olha só, pessoal, que interessante que é você começar a conhecer todos esses recursos que o Java lhe proporciona. E como eu tenho ideia de fazer logo um DVD para certificação do Java, então isso tudo aqui já vai te dando uma excelente base, né, para que depois quando você assistir as minhas videoaulas de certificação, para você realmente ser um Java com um certificado, né, válido, aí você vai ver que tudo isso aqui vai começar a fazer bem mais sentido, vai ficar bem mais claro para que você possa estar entendendo, tá ok? Então, pessoal, desta forma a gente utilizou um método que retorna argumentos. Então, a gente utilizou o return, ok? Valeu então, pessoal, até a próxima videoaula. Tchau!